Quero desejar a cada um excelente culto nessa noite, que possamos prestar a Jesus Cristo a honra devida. Convido a cada um, nesse momento, a baixar suas cabeças e, em espírito de oração, vamos ouvir um prelúdio instrumental. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, o teu nome é poderoso nos céus e na terra, Pai. Aqui estamos como a tua igreja, povo salvo e remido pelo sacrifício de Cristo na cruz, Pai. Não somos merecedores do seu amor, mas gentilmente o Senhor nos atraiu até ti, Pai. Nessa noite queremos apresentar um culto aceitável a ti, Pai. Som dos nossos corações mais uma vez e tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor possa falar com nós através da tua palavra, que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma leitura em uma só voz em Filipenses 4, de 1 a 7. Peço que a igreja possa ficar de pé. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, juntas esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com um grupo de louvor.
sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Só as mulheres. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, Assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver
perto e pronto pra salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos tua eterna compaixão. Amém. Ali foi para a sua terra e aos seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias
e não usassem 2 túnicas. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operaram forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus designatários, aos oficiais militares e aos príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te daria. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos
cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram-lhe tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que lhe deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quanto tocavam, saíam curados. Amém. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e as suas ofertas. E mais uma vez, vamos louvar a Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome
capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Convido a irmã Neia, que vai orar pelos dízimos e ofertas recolhidos, e também pedindo que o Senhor direcione o pregador dessa noite. Senhor Deus, realmente o Senhor é aquele que nos dá força e cuida de cada um de nós, Deus. Antes de qualquer coisa, colocamos as nossas vidas no teu altar, Deus, para que o Senhor faça o que bem lhe aprouver, que o Senhor cuide do nosso coração, das nossas ofertas, de tudo que temos para depositar aos teus pés, Pai amado. O Senhor que conhece o nosso coração e aquilo que vai quando trazemos qualquer coisa diante de ti, Pai. Que acima de tudo as nossas vidas estejam no teu altar, para o Senhor falar ao nosso coração e transformar a nossa vida, Pai. Para que realmente experimentemos, Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Cuida de nós, Deus, nesse momento. Abre o nosso coração, que cada coração aqui tenha vindo aqui no propósito certo de ouvir e de prestar um culto aceitável ao Senhor, Pai amado. Cuida de nós, que o pregador dessa noite, Pai, venha falar somente do Senhor e venha de encontro, Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, Pai. Cuida de nós nesse momento, que o Teu Espírito tenha liberdade aqui para nos tornar sensíveis à Tua palavra. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Convido o pastor Danilo, que vai trazer os avisos, anunciar o pregador dessa noite. Boa noite, amada igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Damos as boas-vindas a todos os irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Passar alguns avisos para os irmãos. O primeiro, nós falamos de manhã da Cesta do Amor. Todo primeiro domingo nós recolhemos alguns donativos para ajudarmos famílias que estão passando por situação de necessidade e também algumas instituições que nós ajudamos. Então, nós temos irmãos que já têm contribuído e sempre avisamos, caso haja algum irmão que deseje contribuir também. Todo primeiro domingo do mês, você pode estar procurando algum dos diáconos da nossa igreja para estar fazendo a sua contribuição, para que a gente monte as cestas básicas para estarmos ajudando essas famílias. O próximo aviso é sobre o culto jovem, que ocorrerá nesse próximo sábado, dia 8. Inicialmente nós marcamos 16 horas, mas nós vamos colocar lá no grupo para a gente tentar rever o horário. Algumas pessoas estão achando muito tarde, então pode ser que a gente bote um pouquinho mais cedo, mas será no sábado e será em Abrantes, na casa do nosso irmão Isaac, e nossa irmã Gilcélia. Eles abriram as portas de suas casas para nos receber nesse primeiro momento. E nós vamos ter um tempo ali de comunhão, de meditação na palavra do Senhor, um momento bem alegre na presença de Deus, como sempre temos tido. Então, os jovens estão convocados aí a participar. Nós estaremos colocando a lista no grupo dos jovens, porque precisamos saber quantas pessoas irão, quantos podem ir por conta própria, quantos precisam de carona, para a gente organizar direitinho essa ida até lá. O retiro de casais, que ocorrerá dos dias 13 a 15 de junho, esse ano ficou uma data excelente, Logo após o Dia dos Namorados, a gente vai estar se deslocando para o retiro dos casais. Esse ano nós faremos no Sítio da Lagoa, em Monte Gordo. Então os casais da igreja já podem se inscrever. Nós não vamos colocar link de inscrição esse ano. Então os casais que desejarem podem me procurar. Esse ano nós temos agora a opção de você pagar no cartão de crédito em até 5 parcelas, mas as 5 parcelas é até hoje. No próximo domingo
você só poderá pagar em 4 parcelas no cartão. E aqueles que desejarem pagar, o valor é R$ 1.400, pagamento pelo Pix. Mas vocês precisam me procurar para a gente colocar o nome de vocês na lista. Nós temos também avisado sobre o mini congresso da Ambreb. A Ambreb é a Associação das Mulheres Batistas Regulares da Bahia. Então, as irmãs das igrejas regulares do nosso estado, elas todo ano se juntam no primeiro semestre para um mini congresso e no segundo semestre para um congresso maior, como um retiro das mulheres. Então, o mini congresso ocorrerá no dia 22 de março, será aqui na nossa igreja, é um sábado. A inscrição é R$ 40. As irmãs que desejarem podem procurar a irmã Lani, a irmã Eunice e a irmã Gilcélia para estar dando o seu nome. E a irmã Aline é a esposa do pastor Michel, pastor da Igreja Batista Regular lá em Casa Nova. Ela que será a preletora desse mini congresso. E aproveitando também, já estamos avisando sobre o congresso de mulheres que ocorrerá em outubro. A gente avisa sempre antes, né? As mulheres avisam antes, porque esse congresso, as vagas acabam rapidamente. Então, para aqueles que conhecem, né? A palestrante será Simone Quaresma, bastante conhecida no meio cristão. Então, o tema será A Língua é Fogo. Inclusive, a Simone Quaresma tem um livro com esse título e será um momento de bastante edificação. Aí vocês têm os valores. O alojamento adulto é R$ 500, criança até 10 anos paga 350 e a suíte era 1.200, mas as suítes já terminaram. Então temos vagas de alojamento que são bastante confortáveis, o alojamento do sítio Xodó de Minas. E a data de 3 a 5 de outubro, quem desejar também pode procurar a irmã Eunice, a irmã Gilcélia e a irmã Lani para estar se inscrevendo. São esses os avisos. Eu quero chamar nessa noite o pastor Adriano aqui à frente. O pastor Adriano estará trazendo a ministração da palavra de Deus. Aos que não conhecem o pastor Adriano, eu acho quase impossível isso. O pastor Adriano é um pastor amigo que tem ajudado o pastor Bruce no trabalho da congregação, que não é mais em Itapuã, né? A congregação agora está no bairro de Itinga. O Senhor tem abençoado com o crescimento daquele trabalho. O pastor Adriano vai estar trazendo a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar por esse servo do Senhor. Deus amado, nesse momento nós apresentamos a vida do teu servo, pastor Adriano, em tuas mãos. Clamamos ao Senhor pela ação do teu Espírito Santo na vida dele, usando como boca do Senhor para as nossas vidas. A ministração da tua palavra, fala conosco, ó Pai, ministra os nossos corações. Estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. E usa o teu servo, ó Pai, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem nos ensinado na palavra de Deus. Eu queria só aproveitar antes de iniciar, agradecer a essa igreja pelo apoio que tem nos dado no campo aqui em Salvador. Saímos de Itapuã, do nosso alpendre, e conseguimos um local maior. A missão a qual o pastor Bruce faz parte comprou um prédio aqui em Lauro de Freitas, em Itinga, e nós pudemos então ficar lá. Nós vamos alugar esse prédio, nós vamos pagar para a missão do pastor Bruce, a missão BGFM do Brasil, tá? E eu sou grato a Deus pelo apoio dessa igreja, não só em relação à nossa congregação, mas em relação à nossa família também, pelas orações, as dificuldades que temos passado e compartilhado. Alguns irmãos têm nos ajudado também com oração e até pessoalmente também. Recentemente passamos por uma prova que foi um engasgo da Laura, um dos 5 filhos que eu tenho. E o Senhor pôde usar irmãs aqui, pessoas orando, e graças a Deus ela está bem.
E eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor e pela vida de cada um. Amém? Sou grato a Deus por isso. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos meditar um pouquinho nesses textos, do versículo 1 até o versículo 8. No Antigo Testamento existia uma prática dos judeus que era uma espécie de oferta ou de sacrifício a Deus com aromas. Nós chamado isso de incenso. Então era misturado alguns elementos, algumas plantas, algumas flores, eram misturadas, colocadas em um recipiente e acendiam o fogo, colocavam fogo ali e saía uma fumaça. Isso era incenso e era um cheiro agradável. Mas isso era incenso. Esse cheiro agradável era de incenso e não de perfume em si. Nas Escrituras nós não temos os sacrifícios utilizando perfumes de uso pessoal. Certamente porque eram muito caros, então não eram utilizados para isso. Mas para que esse incenso fosse produzido, eles utilizavam então esses outros elementos e não perfume. No entanto, nós vemos nas Escrituras, no Novo Testamento, um caso em que alguém oferece a Deus um perfume e que isso resulta em louvor a Deus, em glória a Jesus Cristo. E esse relato nós encontramos aqui em João capítulo 12, que é o relato de Maria, de Betânia, que oferece um frasco de perfume e banha ao Senhor Jesus Cristo. João, ele se preocupa em mencionar que ela lavou apenas os pés, mas os outros evangelhos, Mateus e Marcos, mencionam que ela colocou na cabeça, mas ela enxuga os pés do Senhor Jesus Cristo com os seus cabelos por causa do perfume que ela derramou. E nós vamos ver alguns detalhes, algumas lições importantes para as nossas vidas hoje. Mas vamos fazer a leitura. Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8, diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa, com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos a tua direção e iluminação do teu Espírito. Te pedimos que o teu Espírito nos convença, nos dê convicção das verdades contidas na tua palavra. Saiamos daqui diferentes, dispostos a desfrutar de uma vida de adoração genuína ao Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse relato narrado aqui em João, do verso 1 ao verso 8, nós encontramos também em Mateus e Marcos, com alguns detalhes a mais, com alguns detalhes a menos. Mas nós vamos nos concentrar no Evangelho de João, no que João diz a respeito desse texto. Depois da ressurreição de Lázaro, no capítulo anterior, depois que o Senhor revela o seu poder e glória, e grande glória, o Senhor se retira para um lugar chamado Efraim, com seus discípulos. Algumas semanas se passam até que ele resolve voltar para Jerusalém, mais precisamente para a aldeia de Maria e Marta.
e volta antes da festa da Páscoa. Essa volta antes da festa da Páscoa era uma espécie de preparação para esse dia. Jesus volta antes para isso. Como um bom judeu, ele voltava para esse fim. A partir de agora, João começa a narrar os últimos dias do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos, a última semana. Os últimos 10 capítulos se concentram, então, do Evangelho de João, se concentram, então, na última semana do Senhor Jesus Cristo aqui com seus discípulos, aqui na terra. Os primeiros 11 capítulos de João se preocupam em apresentar um apanhado do ministério do Senhor Jesus Cristo, narrando os milagres que Jesus fizera, e os últimos 10, João se concentra na última semana do Senhor Jesus Cristo. Então temos alguns outros detalhes a mais no Evangelho de João, relatando essa última semana do Senhor Jesus Cristo. Nesse relato, João começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. Se nós olharmos para os outros evangelhos, o que é mencionado esse acontecimento que João fala aqui, em Mateus e Marcos, nós podemos ver algo que parece uma certa contradição, mas que nós precisamos entender alguns detalhes para a gente não achar que a Bíblia é contraditória. Os evangelhos estão dizendo isso, os sinóticos, Mateus fala isso e João fala outra coisa. Como é que a gente pode compreender isso? As indicações, por exemplo, nos Mateus e Marcos, falam que Jesus estava em Betânia 2 dias antes da Páscoa. Mas as indicações de tempo em Mateus 26:2, Marcos 14:1, não dizem que a ceia ou o jantar que João menciona, esse jantar especial que os discípulos prepararam para o Senhor, certamente em honra porque ele havia curado o Lázaro. Esse jantar especial ocorreu em Betânia. Não diz que esse jantar, foi oferecido 2 dias antes. Na verdade, quando nós lemos Mateus e Marcos, que nos dizem que 2 dias antes... Vamos olhar lá, para a gente não ficar só na conversa, né? Vamos lá. Mateus 26. Eu queria evitar passar muito tempo com isso, mas nós precisamos olhar. Mateus 26. Talvez você se depare em algum momento com isso e diga, será que a Bíblia precisa ser mesmo considerada a palavra de Deus? Parece contradição aquilo que ela diz aqui. 26, versículo 2. Mateus 26, versículo 2. Lê o versículo 1 também para a gente entender melhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis, daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto. Vejamos lá Marcos capítulo 14, por favor. Passa aí Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 1. E logo em seguida é narrado o acontecimento do jantar em Betânia. Tanto em Mateus quanto aqui. Dali, versículo 1 de Marcos 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando a gente chega aqui em João, nós temos 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, para onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E aí, como é que nós entendemos isso? Na verdade, Mateus e Marcos nos dizem que 2 dias antes da Páscoa, irmãos, aconteceu a menção de que as autoridades resolveram que ele não deveria ser morto durante essa festa. Por isso, João não entra em contradição com os outros evangelhos, porque, de fato, o jantar ocorreu 6 dias antes da Páscoa,
ou Jesus chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Enquanto os outros não estão preocupados com o tempo, João busca situar os seus discípulos para esse momento em que o Senhor Jesus Cristo está em preparação para a Páscoa e, por fim, a sua morte, chegar o dia da sua morte. Lembram que eu disse que João está preocupado em narrar nesses últimos 10 capítulos a última semana do Senhor Jesus Cristo. Os outros evangelhos não estão tão preocupados em mencionar dias, em mostrar detalhes em relação a tempo, mas João está sim preocupado com isso, porque ele quer narrar esse acontecimento. João, portanto, quer nos situar os ouvintes para essa última semana da morte do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo que Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Versículo 2 diz: prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus Cristo. João aqui, irmãos, nos conta que prepararam um jantar, uma ceia. Entenda ceia aqui não como o que nós fazemos aqui. Não sei se é feito na primeira semana ou no final do mês, não sei, no começo da semana, no começo do mês ou no final do mês. Mas não pense que é esse tipo de ceia. A ceia seria um jantar especial que eles prepararam para o Senhor, certamente ou talvez em honra e gratidão a Ele, porque Ele fizera aquilo com Lázaro, aquele grande milagre que Ele fizera com Lázaro, ressuscitando dentre os mortos depois de 4 dias. No entanto, João não nos diz onde ocorreu isso ou que casa foi esse jantar especial. Os evangelhos, os outros evangelhos, como já falei, Mateus e Marcos, nos dizem que esse jantar especial foi na casa de um certo homem, conhecido por Simão leproso. João não se preocupa em mencionar onde foi isso, mas os outros evangelhos mencionam que foi na casa de um Simão, um ex-leproso. Certamente, ou juntaram as coisas, Lázaro havia ressuscitado dentre os mortos, esse homem foi curado da lepra. Opa, vamos fazer um jantar especial, Jesus está chegando, vamos comemorar, vamos chamá-lo para estar aqui conosco e preparar esse jantar. Então, certamente não foi na casa de Marta e Maria, como poderíamos pensar, mas talvez na casa desse homem. Mas o que temos de certeza é que esse jantar é em homenagem ao Senhor. Foi oferecido nessa aldeia, nessa pequena aldeia em que Jesus Cristo realizara tamanho milagre. Certamente os discípulos, Maria, Marta, Lázaro, os outros discípulos, o ex-leproso, foram os responsáveis para preparar esse grande banquete. Mas eu preciso fazer aqui o que nós chamamos de digressão, um pequeno parêntese. Porque João aqui, ele menciona Lázaro 2 vezes pelo menos. Ele diz no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. No versículo 2 ele menciona mais uma vez, deram-lhe pois ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com o Senhor. João, ele se preocupa em mencionar Lázaro aqui, fazendo-nos lembrar daquilo que ocorrera ali em Betânia, a ressurreição de Lázaro. E nós temos algo importante aqui, creio eu. Eu acredito que João não está mencionando Lázaro aqui apenas por mencionar, por situar as pessoas ao local em que Jesus havia ressuscitado. Eu acredito que Lázaro é mencionado aqui para falar da sua posição agora diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Lázaro é mencionado ao lado do Senhor na mesa, ou Lázaro é mencionado à mesa com o Senhor. Ou seja, aquele que estivera morto durante 4 dias, agora estava sentado ao lado do Senhor. E eu acredito que essa expressão, estar assentado ao lado do Senhor, não está simplesmente aqui por estar. João não gosta de fazer essas coisas. João menciona aquilo que ele menciona para trazer ensinamentos importantes. Eu acredito que ela traz a ideia de honra aqui. Lázaro estava assentado com Jesus. Após a ressurreição,
Lázaro encontrou um lugar de honra, sentando-se ao lado do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se a ressurreição de Lázaro é uma pequena ilustração do nosso novo nascimento em Jesus Cristo, da nossa ressurreição em Cristo, algum tempo atrás eu preguei os versículos 9 até o versículo 11 aqui. Nós estamos voltando, né? Fazendo o inverso aqui. Mas se a ressurreição de Lázaro é essa pequena ilustração do nosso novo nascimento, da nossa ressurreição espiritual, da condição de mortos em nossos delitos e pecados, já entrando em decomposição por causa da corrupção do pecado, se essa figura é uma figura da nossa situação espiritual, da nossa ressurreição, esse relato de Lázaro, ou o relato de Lázaro está à mesa com o Senhor Jesus Cristo, certamente também nos traz um vislumbre do nosso relacionamento com o Senhor agora e o que nós devemos aguardar para o futuro. Lázaro, morto há 4 dias, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. Agora Lázaro está sentado em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, do mesmo modo também, nós fomos ressuscitados dentre os mortos. Não simplesmente para sermos ressuscitados, para vivermos a nossa vida de qualquer jeito, mas para termos comunhão com o Senhor e para aguardarmos um dia estarmos assentados à destra de Deus, de Jesus Cristo. Efésios 2, 5 a 6 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos uma nova posição agora, depois de ressuscitados espiritualmente falando. Nós não mais estamos mortos, não mais estamos seguindo o curso natural da nossa carne pecaminosa, estamos agora em direção à exaltação, à glorificação, a estar com Cristo. No entanto, parece que essa condição de honra já experimentamos, mas não ainda completamente. O que nós temos aqui em Efésios é que quando nós ressuscitamos, nós fomos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Espiritualmente, estamos unidos a Cristo. Nós temos uma posição de honra agora, após a nossa ressurreição espiritual. A presença de Lázaro ao lado do Senhor Jesus Cristo não só faz nos lembrar ou vislumbrar essa nova realidade de relacionamento que temos agora com o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ressurretos dentre os mortos, mas nos ajuda a vislumbrar que as mesmas provas também de Lázaro foram as mesmas provas do Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. O que nós vemos aqui é Lázaro ressuscitado dentre os mortos, comendo, assentado e desfrutando daquele momento de ceia. O que Lucas nos ensina em Atos capítulo 1, por exemplo, é que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, se apresentou com muitas provas incontestáveis e que comeu com os discípulos e que falou com eles e que esteve ali juntamente com os seus discípulos. Que possamos recordar, olhando para o relato de Lázaro, para a história de Lázaro, possamos vislumbrar, aquilo que nós temos em Cristo, o que nós somos em Cristo. Mas a pergunta é: você já ressuscitou dentre os mortos ou você permanece ainda morto em seus delitos e pecados? Mas parece que João não quer destacar Lázaro aqui. Apesar de ele mencionar 2 vezes Lázaro, Lázaro não é a pessoa principal aqui que João quer destacar, mas outra pessoa, Maria. Maria é a pessoa pela qual João quer destacar aqui. O versículo 3 menciona ela. Maria, em um ato inusitado aqui, nos ensina algo importante a respeito da adoração verdadeira. Versículo 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. João menciona agora Maria nesse ato peculiar, não só
para nós que não estamos familiarizados com o contexto cultural da adoração do Antigo Testamento, necessariamente do contexto judaico, como foi também para os próprios discípulos e aqueles que os demais estavam presentes naquele grande jantar especial. O que essa atitude extravagante e mal educada de Maria, aos olhos do costume, quer expressar? O que essa atitude mal educada, talvez para nós não pareça grandes coisas, mas foi de fato algo extraordinário, mal educado, indecoroso. Para muitos, a falta de respeito de Maria, de reverência, de falta de decoro, foi algo desrespeitoso para com o Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos notar que mesmo que essa atitude de Maria tenha sido exagerada e indecorosa, principalmente para aquele contexto, Jesus não expressa qualquer atitude de repreensão. Na verdade, a atitude dela foi aceita pelo Senhor. Foi recebida como um ato de adoração ao seu mestre. Não só o aroma do perfume se espalhou pela casa, como João nos diz aqui, que o perfume do bálsamo se espalhou por toda a casa, como também a própria fragrância da verdadeira adoração, de uma adoração humilde e desprendida de Maria, perfumou toda a casa e foi agradável ao próprio Senhor Jesus Cristo. Maria expressou em seu ato extravagante de adoração duas atitudes as quais devemos expressar também em nosso ato de adoração ao Senhor. Primeiro, Maria sacrificou a Jesus algo muito caro e precioso. Talvez o que ela tinha de mais valioso. Talvez uma herança. Talvez aquilo que ela tinha guardado para um momento especial. Ela abriu mão daquilo que ela tinha para a adoração ao Senhor. Os evangelistas que narram essa cena, os sinóticos e João, nos contam que o perfume era caríssimo. 300 denários, o valor estipulado para o trabalho de um soldado romano durante um ano todo. Muito caro, algo muito precioso naquela época. Não era qualquer pessoa que tinha aquilo. Era algo realmente muito precioso. Eu não sei, eu não uso perfumes caros, mas você, talvez que usa, sabe, ou que gosta desse tipo de coisa, sabe qual é o perfume mais caro que já existe. Então pense em um perfume muito caro que existe hoje em dia e que simplesmente você quebra aquele perfume e derrama. Essa atitude de Maria demonstrou desprendimento em honra ao Senhor Jesus Cristo. A segunda atitude de Maria é que essa atitude foi um ato de humilhação. Um ato de humilhação diante do grande Deus, Jesus Cristo. Mateus e Marcos nos dizem que ela derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor, enquanto João nos diz que ela derrama sobre os seus pés. Isso também não é entrar em contradição, mas tendo em vista o propósito de cada evangelista, quando você olhar ou ler os evangelhos, não pense que os evangelhos estão entrando em contradição, mas preste atenção no propósito de cada um. João quer expressar um ato de humilhação diante do Filho de Deus, do Deus homem, o Verbo de Deus, que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas. Ele queria demonstrar a inferioridade de Maria diante do grande Deus, Jesus Cristo. Maria queria expressar nesse ato de humilhação humilde a sua inferioridade diante de Jesus Cristo. Enquanto que, por exemplo, Mateus e Marcos, ao mencionar o ungir a cabeça, tinha como propósito temático apresentar Jesus como o rei dos judeus. Enxugar os pés do Senhor com os cabelos se tornou o ato mais honroso que poderia ser demonstrado naquela ocasião.
Enquanto que os outros discípulos acharam algo desonroso, indecoroso, uma falta de respeito para com o Mestre Jesus Cristo, o enxugar a cabeça ou enxugar os pés do Senhor com os cabelos se tornou o ato mais honroso e a adoração certamente recebida pelo Senhor, demonstrada naquela ocasião em um ato de amor e devoção ao Senhor. Irmãos, Maria exalou a fragrância de um coração grato, cheio de alegria e humildade, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito por ela e pelo seu irmão. Ela reconhecia que aquele homem não era qualquer um, mas o próprio Deus, o qual poderia receber toda a honra e toda a glória, e que ela poderia abrir mão de tudo o que ela tinha, até mesmo de um perfume preciosíssimo, como um ato de adoração àquele homem. Ela não levou em consideração, irmãos, o sacrifício do grande valor do perfume ao ser derramado e quebrado. Nem se importou com a humilhação de destrançar os seus cabelos, talvez tirar o véu e enxugar os pés do Senhor com eles. Um ato deselegante, no mínimo. Mas a maior expressão de adoração que nós vemos aqui. A pergunta é: qual a fragrância que exala na sua adoração ao Senhor? Não foi só o perfume, o cheiro do perfume que invadiu toda a casa, mas a fragrância da adoração de Maria. O que tem exalado nas narinas do Senhor é o delicioso aroma de um coração disposto a sacrificar o que você tem de mais precioso, o tempo, talvez, o seu conforto, os seus próprios interesses, vontade, em busca de realizar aquilo que Deus quer que você faça. O que tem exalado ao Senhor, o que tem subido às narinas do Senhor, é esse ato de adoração desprendido. É o aroma de um coração cheio de amor e gratidão ao Senhor por tê-lo ressuscitado dentre os mortos e que agora você não mais experimentará a morte eterna. Você está aqui essa noite em gratidão porque você recebeu a vida eterna do Senhor e está cantando com um coração grato. O que exalado na sua adoração é o bom perfume do desprendimento das coisas terrenas, do desprendimento das preocupações essas que impedem o seu relacionamento com o Senhor e que impedem uma adoração verdadeira porque você está preocupado demais com as coisas deste mundo e chega aqui para adorar o Senhor, mas preocupado com as coisas do mundo. O que chega nas narinas do Senhor é a boa fragrância de um coração ou de uma vida submissa ao senhorio de Cristo. Qual é o cheiro da sua adoração hoje à noite para o Senhor? Qual é o cheiro da sua adoração durante o seu dia a dia? Considerando que a nossa vida não é uma vida de adoração apenas quando nós estamos neste culto, mas toda a nossa vida é um ato de adoração. O que tem subido às narinas do Senhor? Como tem sido a sua demonstração de adoração ao Senhor? Mas, irmãos, o bom perfume que invadiu toda a casa é agora substituído por um forte odor, um mau cheiro arretado, como diz o baiano. O odor da hipocrisia. O odor da hipocrisia começa agora a invadir aquela pequena casa. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse, que aí é mencionado, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor dado aos pobres.
Judas é mencionado como aquele que estava para trair o Senhor. Além de ser uma informação do fato de que a morte de Jesus Cristo estava se aproximando, João deixa claro isso. João fala também como alguém que descobriu que Judas era o traidor tardiamente. Que um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, a quem ele escolhera a dedo, o trairia. Até então, irmãos, nenhum dos discípulos imaginaria que Judas seria o traidor. Você assiste a alguns filmes, você assiste aqueles desenhinhos, e você vê ali Judas como aquele que está desconfiado, não é? E você logo percebe, aquele ali é Judas. Eu assisti uma cena de O Exterminador do Futuro, voltando para o passado, e chegando lá onde Jesus Cristo está reunido na ceia, e pedindo para todo mundo sair, Judas ficar no meio e ele, mata Judas. E aí Jesus ressuscita, não faça isso. Era evidente, né? No entanto, irmãos, ele sabia muito bem disfarçar a sua hipocrisia. Mesmo quando o Senhor diz que dentre eles um iria traí-lo, os discípulos não imaginavam que seria Judas. Não imaginavam que seria Judas, pois cada um ficou se perguntando quem é o traidor, quem seria o traidor. Veja, abra no capítulo 13, versículo 21 a 29. Eu vou ler rapidamente, não vou comentar muito para a gente não gastar muito tempo. Mas a palavra de Deus diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus no espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. Será que eles desconfiavam? Certamente não. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, nesse caso João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito do Senhor, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus, não sei se baixo, né? Ou para todo mundo ouvir. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Versículo 28, olha o que diz: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Só João descobriu nesse momento. Mas os discípulos não desconfiavam. Por quê? Ele era uma pessoa boa. Ninguém imaginava. Como ele levava a bolsa, ele era o tesoureiro. Cuidado aí, tesoureiros. Ele era o tesoureiro. Eles pensavam que ia comprar alguma coisa ou que ele ia alimentar os pobres. Olha aí que homem bom. Irmãos, não era estranho os discípulos não perceberem que Judas seria o traidor. Sua vida fajuta poderia ser muito bem camuflada com um ar de espiritualidade, um ar de piedade. Veja o que Judas diz: porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Não façam associação, tá? Essa percepção, irmãos, não foi só de Judas. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, mencionam que os discípulos ficaram revoltados também com a atitude de Maria. Eu acredito que Judas foi o cabeça. É verdade. Por que não deram para os pobres? Por que você quebrou isso que custa o salário de um ano inteiro de um soldado? Olha a quantidade de pobres que nós poderíamos alimentar.
De fato, parecia uma questão nobre de Judas. Um perfume tão caro poderia abençoar um bom número de pessoas carentes. A cobiça de Judas foi muito bem disfarçada. A hipocrisia de Judas era disfarçada com esse ato de altruísmo aqui. Um grande homem, com um grande coração, que se preocupava com os pobres. No entanto, o que Judas considerou na atitude de Maria foi que ela, ao fazer aquilo, desperdiçou algo que poderia ser utilizado em uma causa muito mais importante do que a adoração a Deus. A ajuda aos pobres. Seria ele o primeiro defensor da teologia da libertação, teologia integral? Mas por trás dessa profunda piedade de Judas, irmãos, estava um coração repleto de ganância, repleto de hipocrisia, e nem um pouco preocupado com a adoração verdadeira ao Senhor, nem um pouco preocupado com a adoração prestada ao Mestre por parte de Maria. Pelo contrário, estavam dispostos a ofuscar, ou estava disposto a ofuscar aquele belo ato de adoração com esse ar falso de piedade. E aí João explica o porquê da piedade falsa. Versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Será que ele queria o dízimo daquele dinheiro, né? 30 moedas. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Irmãos, Judas, infelizmente, é a ilustração de muitos crentes hoje em dia. Preocupados demais com coisas secundárias, preocupados demais com coisas terrenas, mas desconsiderando a importância de uma vida de devoção e adoração humilde ao Senhor, de uma vida de adoração verdadeira diante de Deus. Pessoas que estão mais preocupadas em mostrar a sua piedade para os outros do que viver de fato essa comunhão em obediência e intimidade com o Mestre. E ainda desprezam aqueles que se dedicam a uma vida de piedade e devoção, chamando talvez de santarrão. Um exemplo disso é a falta de compromisso de muitos com questões sobre o progresso do reino. Estão dispostos a investir tantas coisas que podem e que darão lucros, mais lucros terrenos, mas investir em uma obra missionária, por exemplo, investir em o crescimento da igreja, investir em multiplicar discípulos, o que eu ganharia com isso? Não vejo frutos. Judas é ainda uma ilustração, irmãos, não somente desses que se preocupam demais com coisas secundárias do que com a verdadeira adoração. Judas é ainda uma ilustração daqueles que no meio do povo de Deus vivem sua vida de hipocrisia discretamente. No entanto, irmãos, exalam um forte odor, um mau cheiro nas narinas do Senhor. Suas ofertas são podres. Seus atos de justiça são como trapos imundos de panos que enrolam tumores podres. Seus serviços no meio da igreja enojam o Senhor. Melhor mesmo é que não fizesse nada. Melhor mesmo é que não viesse. Não pensam que mais tarde, mais cedo ou mais tarde, o Senhor revelará. O Senhor não suporta mau cheiro. O Senhor não suporta o mau cheiro de uma adoração falsa, de uma vida de hipocrisia. O Senhor não suporta isso. Então, se você está aqui essa noite e você não é verdadeiramente salvo, você está aqui essa noite e não tem de fato um relacionamento com o Senhor, se você está aqui essa noite e você não quer saber do Senhor verdadeiramente, você está exalando um forte odor nas narinas do Senhor.
Em Malaquias, os sacerdotes estavam trazendo ofertas defeituosas ao Senhor. O Senhor diz: é melhor que alguém venha e feche as portas do templo para que isso não aconteça. É melhor que você fique em casa, desfrute dos prazeres do mundo, do que viver essa falsidade. Ou se converta ao Senhor Jesus Cristo. Deixe-me perguntar, mais uma vez, qual é o odor, qual é a fragrância, qual é o cheiro da sua adoração ao Senhor essa noite? Se o seu ato de adoração essa noite tiver cheiro, ou pudéssemos sentir, e pudéssemos descobrir quem seria, que tipo de cheiro seria? Seria um odor ou um cheiro de lavanda? É uma doce fragrância de um coração verdadeiramente quebrantado, disposto a obedecer o Senhor? Ou é o odor da hipocrisia? Nós não sabemos. Nós não podemos sentir o cheiro da sua adoração. Mas o Senhor sabe. Ele sente. Ele sente. O nosso texto termina, versículo 7 e 8, dizendo: mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre me terão. Enquanto Maria era criticada por todos, Jesus corre em sua defesa. Enquanto o que Maria fez não foi recebido ou não foi reconhecido pelos demais, o Senhor reconheceu e recebeu a atitude de Maria como um verdadeiro ato de adoração sincero. Irmãos, isso foi suficiente para Maria, apesar das críticas, porque aquilo que ela fez para o Senhor foi o suficiente. Ela não queria aplausos dos homens, ela queria agradar o Senhor com todos os seus bens, com tudo que ela podia fazer. A atitude de Judas, sim, foi aplaudida, mas não partiu, irmãos, de um coração sincero e comprometido com o Senhor. O que você prefere? O aplauso dos homens ou o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo? O que você prefere? Fazer algo belo aqui enquanto os outros aplaudem? Ou fazer algo às escondidas, que talvez muitas pessoas não vão achar legal, mas que o Senhor está vendo e de fato demonstra um coração verdadeiramente adorador? Quem deve receber a sua adoração? A quem deve ser o seu serviço? Com que objetivo você presta adoração ao Senhor? Quem sentirá o cheiro da sua adoração? Senhor, estamos aqui essa noite e como incensos, a nossa adoração está sendo elevada às tuas narinas. O Senhor conhece cada coração. Apesar do mau cheiro, do odor de hipócritas, o Senhor sabe distinguir a fragrância dos verdadeiros adoradores. Pai, se temos em algum momento na nossa vida exalado algum mau cheiro nas tuas narinas, nos perdoa. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo. Judas era o filho da perdição, mas o Senhor tem dado misericórdia àqueles que se arrependem verdadeiramente. Se há alguém aqui com essa atitude hipócrita, faze-o arrepender-se.
e viver de fato uma vida que agrada o Senhor. Que exale ao Senhor a fragrância de um coração transformado. Nós te louvamos e te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Pastor Danilo. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos ficar de pé e juntamente com um grupo de louvor, vamos louvar o nosso Deus. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando.
Amém. Podem sentar, irmãos. Agradecemos a Deus por mais esse domingo na presença dEle, louvando ao nosso Senhor. Que durante a nossa semana nós possamos continuar entregando a nossa adoração ao Senhor todos os dias. Uma adoração sincera, pura, para que suba ao Senhor com um cheiro agradável a nossa adoração a Ele. E que possamos dar o nosso tudo, o nosso melhor ao nosso Senhor, porque Ele merece. Então nós louvamos ao Senhor por esse domingo na presença dEle. Que Deus conceda uma excelente semana a cada um de vocês na presença do nosso Pai. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça hoje e para sempre conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois de uma oração silenciosa no seu lugar, o nosso culto está encerrado.